Olá, meu nome é Leonora e o tema da minha iniciação científica foi a aplicação de conceitos da pesquisa operacional para otimização e melhoria de sistemas de transporte coletivo urbano de cidades de pequeno e médio porte. E a minha professora orientadora foi a Gesiane Lima. Considerando a tamanha importância do setor de transporte público urbano no país e na nossa sociedade como um todo, o objetivo do trabalho foi realizar a otimização do sistema de transporte público em Meloy Mendes, uma cidade localizada em Minas Gerais, com a utilização da pesquisa operacional, que é uma ciência que busca utilizar técnicas quantitativas para determinar um melhor aproveitamento de recursos. Meloy Mendes é uma cidade pequena, de pouco mais de 28 mil habitantes, que conta com 3 linhas de ônibus, sendo que uma delas é majoritariamente escolar, e uma frota operacional de 3 ônibus, sendo um deles reserva. Cada um desses ônibus conta com 42 lugares e a média mensal da demanda de passageiros para essas linhas é de 15.460 pessoas. Para realizar a modelagem, foram considerados 3 horários de pico, que abrigam as maiores demandas, sendo que esses períodos são das 6 às 8h30, das 11 às 2h15 e das 4h15 às 6h20. E agora eles são chamados de período 1, período 2 e período 3 para facilitar a modelagem. E a distribuição de quantidade de passageiros por linha por horário de pico pode ser observado na tabela 2. Já sobre a quilometragem percorrida nas linhas de Eloy Mendes e sobre o tempo gasto por viagem, na linha 1 são 8 km e 24 minutos, na linha 2, 9 km e 27 minutos e na linha 3, 11 km em 30 minutos. Com todas essas informações e utilizando valores de insumos estabelecidos pela ANTP, foi possível calcular o custo por quilômetro, e esse custo foi de R$ 2,84. E com esse valor a gente pode calcular o custo por viagem por linha, que da linha 1 foi de R$ 22,72, na linha 2 foi de R$ 25,56 e na linha 3 de R$ 31,24. Considerando todos os dados já trabalhados, a gente conseguiu iniciar a modelagem da programação linear. E o primeiro passo foi determinar as variáveis de decisão. Essas variáveis foram do formato x e j, representando assim a quantidade de viagens realizadas na linha I por período j. O segundo passo para a modelagem da programação linear foi a determinação da função objetivo. Nela, a intenção era minimizar o custo total das viagens necessárias para atender a demanda, alocando assim os ônibus de uma forma ótima. Dessa forma, a função objetivo ficou assim: minimizar z com cada variável de decisão, multiplicando o respectivo custo por viagem, que foi mostrado em uma das tabelas anteriores. Para finalizar a modelagem, foi necessário estabelecer as restrições do problema. E essas restrições são relacionadas com a capacidade do veículo e com a demanda, sendo o número 78 a quantidade de passageiros no veículo, considerando os assentos mais 5 pessoas de pé por metro quadrado. E os números após o sinal de maior ou igual é o número de passageiros transportado em cada linha no horário de pico, que também aparece em uma das tabelas que foi apresentada. O outro tipo de restrição foram as restrições de limitação e de compartilhamento de recursos, já que um ônibus pode ser alocado em mais de uma linha, desde que esteja dentro das restrições de tempo. Então, essas restrições ficaram da seguinte forma: os coeficientes que acompanham as variáveis são os tempos de viagem de cada linha. E os números após o sinal de menor ou igual são o tempo de recurso disponível. E, por fim, existe a restrição adicional de não negatividade, já que x e j não pode ser menor que zero. O resultado do modelo está apresentado nessa tabela de número ótimo de viagens por linhas. E assim pode-se observar que na linha 1, nos períodos 1, 2 e 3, e na linha 2, no período 3, devem ser realizadas 2 viagens, e na linha 2, nos períodos 1 e 2, e na linha 3, nos 3 períodos, devem ser realizadas somente uma viagem. A redução total de custo considerando esse cenário foi de 37%, sendo que a configuração atual do transporte público tem custo diário de R$ 527,82 e com a otimização desse modelo, o resultado foi minimizado para R$ 332,02. De modo geral, houveram algumas limitações no nosso trabalho referente a problemas nos dados de entrada do modelo, já que a frota da empresa é pequena e conta com ônibus iguais, então os custos variáveis são os mesmos, não sendo possível analisar o impacto de ônibus diferentes no custo variável final. Além disso, a frota da empresa é pequena, mas esse recurso é suficiente para atender a demanda da cidade, então isso não se tornou uma restrição.
E analisando também a demanda nas cidades pequenas, que elas são mais espaçadas e menores, é importante ressaltar como que é necessário investimento e estudo sobre o transporte público para que as empresas prestadoras de serviços consigam realizar o serviço da melhor forma